Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Verbum Petri. Meu nome é João Paulo. Eu sou o Gabriel. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é uma das bases da fé católica e um dos princípios desse canal, que é o Catecismo da Igreja. Mas antes de tudo, vamos invocar o nosso personagem principal do canal, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como eu havia dito antes da vinheta, nós vamos falar hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica, que é uma das bases da nossa fé. Vale ressaltar que a Igreja Católica ela não possui uma única base de fé, né? As bases de fé da Igreja Católica são três: o magistério, a Bíblia e a tradição. E o catecismo é justamente um emissário dessa tradição e desse magistério. Como já foi falado nesse canal, né, um depósito seguro da fé que contém tanto a tradição como os documentos do magistério sobre o que a gente deve acreditar e como que a gente deve viver. O Catecismo da Igreja ele é separado em 4 partes. A primeira parte é tudo que nós cremos e de primeiro momento o que a gente tem para recomendar, obviamente, é a leitura do livro, mas obviamente por ser um livro tão extenso, não tem problema em um primeiro momento, né? É necessário que todos leiam, mas em um primeiro momento a gente simplesmente tirar dúvidas com o catecismo de forma pontual. A gente tem alguma dúvida específica, a gente vai naquele artigo e procura a dúvida. Se vocês tiverem necessidade de aprofundamento também, tiverem dificuldade de leitura ou querem um aprofundamento maior que a própria leitura, o catecismo ele fornece várias fontes de vários documentos da igreja, tanto da Bíblia como de todo o magistério. Mas também o padre Leonardo Wagner tem um curso do YouTube de graça explicando todos os pontos desse catecismo, né? E essa é a principal recomendação que a gente tem para além do livro para vocês. E a gente vai deixar o link aqui na descrição. O primeiro ponto do catecismo é tudo que a gente crê. Então é uma explicação de que o homem é capaz de ter acesso ao conhecimento de Deus, e se ele é possível de ter acesso a essa revelação divina, qual é a revelação divina e o que ela significa. Então a principal parte é sobre a oração do credo, tudo que a gente acredita. Nessa questão, o padre Paulo Ricardo tem um curso também no canal dele sobre o credo apostólico, que é um curso pago, mas se você comprando a assinatura do Padre Paulo Ricardo, você já tem acesso a todos os cursos dele. Então, é uma recomendação por um aprofundamento maior, porque cada artigo do credo, são 12 artigos, tem tudo aquilo que o católico precisa acreditar para se dizer católico. E é muito bom porque ele dá um guia muito claro do que o católico acredita, né? Porque sim, às vezes você fala, eu sou católico porque eu sempre fui católico, mas você não sabe o que você acredita, né? Então, o credo e a explicação do credo no catecismo nos lembra disso. A segunda parte do catecismo, sobre a celebração do mistério cristão, tem muito a ver com a mistagogia, que é uma forma de ensinamento através dos mistérios, né? E nós temos os principais mistérios da igreja, que são os sacramentos. Então tem toda uma explicação do que é a liturgia, a importância da liturgia, como o mistério de Cristo se dá na nossa vida e a explicação de cada um dos sacramentos, quem pode receber, qual é a matéria, qual é a forma, como faz para receber, o significado deles. Então também é uma parte muito importante que é a vivência de fé do cristão. Neste caso, o padre Paulo Ricardo também tem um curso de todos os sacramentos e o padre Leonardo Wagner também tem um curso de todos os sacramentos. Para maior aprofundamento, se vocês quiserem ver, deixa eu deixar todos os links aqui na descrição. O terceiro tópico, a vida em Cristo, é justamente depois que eu já sei o que eu acredito e eu já estou vivendo o que eu acredito, como que eu faço para aprofundar e já recebendo esse amor e me aprofundar no amor de Cristo, né? Então, essa questão da vida em Cristo e com essas questões morais e éticas de como se viver da maneira correta. E então tem toda essa questão e a principal parte são os 10 mandamentos, para entender de forma clara e definida como a gente interpreta essas revelações divinas que também estão aqui. E acho que a parte de que a maior pessoas consultam o catecismo, João,
É justamente para saber o que pode e o que não pode. Nesse sentido, é um livro bem objetivo, e se vocês forem ver essa versão amarelinha, o Catecismo Novo, ele atualizado com questões bem atuais desde o Concílio Vaticano II, como, por exemplo, a eutanásia, a bioética, várias questões que que não estão contempladas no Catecismo Romano, que é o Catecismo de Trento, que também é válido, né? Mas nesse sentido esse é o catecismo mais atualizado que a gente usa, e os 10 mandamentos servem justamente para te levar essa questão. No curso, no canal do Padre Paulo Ricardo, a gente tem um curso sobre os 10 mandamentos que está sendo postado gratuitamente, que era um curso que também está de graça no curso dele, sobre os 10 mandamentos, para maior aprofundamento, também é a nossa base desse canal. São também esse curso que a gente acompanha e para poder se aprofundar. No quarto tópico desse livro tem a oração cristã, que é justamente uma explicação mais aprofundada da importância da oração, porque todas essas questões que se complementam, então a gente entende o que a gente acredita, a gente vive aquilo que a gente acredita, se aprofunda na parte moral e também precisa rezar. Então, o porquê que a gente precisa rezar, como rezar e o que rezar é falado nessa parte. Nessa parte tem uma explicação do Pai Nosso e da Ave Maria. E além do aprofundamento que já tem aqui, quem quiser um aprofundamento maior, a gente tem livros do Santo Tomás de Aquino explicando tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria, que isso é uma recomendação para todo mundo, que a gente pode ter um aprofundamento melhor nessa questão para entender por que o Pai Nosso é a oração perfeita, na questão de modelo cristão, e também a importância da Ave Maria. Uma vez entendendo o Pai Nosso e a Ave Maria, fica fácil falar de rosário, fácil falar de texto, e para complementar a nossa vida. Então, eu acho que de forma geral é isso que a gente tem para dizer sobre o catecismo. Para quem nunca leu o catecismo, tem medo desse livro aqui, que é um pouquinho grande, às vezes tem preguiça de ler. Nesse sentido, se você nunca se deparou com esse livro, é isso que você vai encontrar nesse livro, e é por isso que ele é tão importante, né? Ele vai nos ensinando desde o começo, de que Deus existe, e se Deus existe, por que eu tenho que fazer alguma coisa, e o que são as implicações disso? Então, se Deus existe e Ele me ama, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Então, todos os mistérios da fé implicados nessa questão. Então, se Deus existe e Ele me ama, Ele fundou uma igreja, o que eu tenho que fazer? Então, o catecismo vai traçando todas as questões, não necessariamente de uma forma apologética, de uma argumentação em todos os pontos, para poder provar todos os pontos nesse sentido. Isso quem faz são os documentos que eles citam, né? Mas no sentido de expor o que a gente precisa acreditar e por que a gente precisa acreditar e qual que é a tradição da igreja. Então é um livro perfeito para catequese, né, primeiro ponto, mas para aprofundamento, né, para que a gente possa ter uma base em comum, né? Um católico fala uma coisa, um católico fala outra. O catecismo é esse juiz que desempata a discussão, porque se está escrito aqui, é o que a gente precisa seguir, o que a gente precisa defender, e é o que esclarece a gente, né? A igreja como mãe e mestra nossa, ela nos ensina, nos educa e nos cuida. Então, uma forma de fazer isso foi o Catecismo da Igreja Católica, né? Porque toda dúvida que a gente tem, a gente pode, de forma geral, pode ser retirada aqui, né? Por que a gente existe? Para que a gente existe? O que eu faço com isso? E se pode ou não pode fazer determinada coisa, se tal coisa é pecado mortal ou não. Tanto no sentido, às vezes, até muitas questões de visão política, o catecismo aborda, óbvio que não de forma muito explícita ou com detalhe profundo, que nessa questão, o livro que vocês têm que ver chama Doutrina Social da Igreja Católica, que também está sendo como referência desse livro. Então, é outra referência que a gente pode pesquisar depois, mas o catecismo vem falar sobre essas questões. Então é uma obra completa para a vida do cristão, né? Da mesma forma que é sempre bom a gente ter a Bíblia no nosso bolso, acho que o catecismo é aquele livro, obviamente não é de bolso, porque ele não cabe no bolso do João, mas é aquele livro que é muito bom ter na mochila, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, a primeira fonte a se pesquisar, a fonte a consultar seria essa, né? Porque o catecismo também nos ajuda a interpretar a Bíblia, nesse sentido, né? Às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito emocionada ou de uma forma despreparada, e a gente pode sair com interpretações que não condizem com a igreja, né? Sim. E o catecismo, ele é esse livro para nos deixar todo mundo de forma nivelada com a interpretação da igreja, de forma geral, sobre
a história da salvação, né? Uma das partes dos sacramentos envolve, que é a parte da segunda parte, é a economia da salvação, né? Quando a gente fala de economia da salvação, é como Deus se utiliza de todos os recursos que a gente tem, tanto material como espiritual, para poder nos encaminhar para a nossa salvação. E o sacramento é o principal deles, né? Todos os sacramentos. Mas é justamente essa ideia. Então, o Catecismo é um livro que a gente vai bater na tecla aqui, até todo mundo ler, ou pelo menos fazer algum curso, ou pelo menos ter como claro, né? Então, a gente vai começar sempre toda a discussão, toda a conversa, citando o Catecismo, e eu acho que, de forma geral, é isso, pessoal. O Catecismo é aquele livro que a gente precisa sempre consultar e ter por perto, porque é ele que vai nos embasar para voos maiores, né? A gente não pode falar aqui de patrística, de teologia e de outras coisas sem ter uma base fundamental. E o arroz com feijão chama Catecismo da Igreja Católica. Então é isso, pessoal. A gente resolveu fazer esse vídeo um pouco no sentido de expor a importância desse livro na nossa vida como católico e também incentivar que vocês tenham base dele também, assim como ele é a base do canal, seja uma base da vida de vocês, uma das bases da vida de vocês, sempre. E, claro, diversos aspectos desse livro a gente vai destrinchar mais pra frente, a gente vai trazer convidados especiais para falar sobre os temas que aqui estão descritos, mas por hoje é isso. Muito obrigado que você que assistiu até aqui e fique até a próxima. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e ver os outros vídeos, e também que a gente tem um site. Nesse site a gente coloca links gratuitos com livros e recomendações de livros, e um dos links é para baixar o Catecismo da Igreja Católica direto no site do Vaticano, caso você não tenha capacidade de adquirir ele. Eu acho que geralmente ele está por uns R$70, mas se não for possível, você consegue baixar o PDF no site do Vaticano, que pode também ser redirecionado pelo nosso link de forma direta, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima vez. Até!